Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Que bom poder estar aqui contigo mais uma vez e também com a sua família. Hoje é um dia especial para nós, porque nós vamos começar uma nova série de mensagens. Essa nova série terá a seguinte temática: Famílias Restauradas. Nós falaremos um pouquinho, sobre o que a palavra de Deus nos ensina para acontecer uma restauração espiritual no seio da nossa família. Deus tem algo novo para fazer no teu coração e também na tua família. Por isso, desde já eu desafio, a estar conectados conosco nas próximas semanas e também que você mantenha as suas expectativas em Deus, porque Deus tem algo novo para fazer no nosso coração. Antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, e começarmos a trilhar por esse caminho, quero fazer uma oração pedindo graça de Deus para as nossas vidas nesse momento. Você pode fechar os seus olhos e orar juntamente comigo? Senhor Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem acrescentado nos nossos corações, o Senhor tem feito nas nossas vidas e também nas nossas famílias. Nós estamos diante da Tua palavra e queremos tirar as sandálias dos nossos pés, abrir o nosso coração, nos lançarmos diante do Senhor, porque reconhecemos que é diante de Ti que flui toda a dádiva perfeita e todo o dom capaz de transformar as nossas vidas. Por isso, fala conosco. Humildemente nós reconhecemos a nossa condição e reconhecemos que precisamos do Senhor para todas as coisas. Que esse tempo seja um tempo especial, que não seja só um tempo de conhecimento, mas que seja também um tempo de transformação, de renovação, que as nossas famílias sejam restauradas. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nas próximas semanas nós vamos caminhar pela palavra de Deus, procurando extrair princípios para as nossas vidas que fala a respeito disso, de restauração familiar. Deus tem algo especial para as nossas vidas. Quando nós estamos pensando em restauração espiritual ou restauração familiar, nós estamos tendo isso em mente, procurar compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida e também para a nossa família e nós trilharmos esse caminho. Não é só saber o que Deus quer, mas o que nós devemos fazer, como nós devemos proceder diante dos desafios para viver essa vontade. Deus quer restaurar a nossa família. Num tempo de tantas adversidades, Deus tem algo especial para o nosso coração. Nós vamos, nas próximas semanas, olhar para o Antigo Testamento e observar o episódio vivido por um homem de Deus, uma pessoa que foi levantada pelo Senhor num tempo muito difícil, e essa pessoa viveu algo especial de Deus, e através da sua vida, Deus também estabeleceu algo especial. Nós vamos estudar sobre a história de Gideão. Eu vou precisar que você pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo, que nós vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus. E eu quero deixar também para você um desafio para as próximas semanas. Nós vamos meditar na história de Gideão, e a história de Gideão ela é encontrada no capítulo 6, 7 e 8 do livro de Juízes. Tá com a sua Bíblia aí? Se você não tá, pega a sua Bíblia lá, faz isso rapidinho. Pegue a sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura dos versículos do capítulo 6. Nós vamos começar lendo do versículo 1 até o versículo de número 17 do capítulo 6 do livro de Juízes. Aqui nós começamos a ver a história de Gideão. Quem foi Gideão? Esse homem que foi levantado por Deus num tempo muito difícil. E nós vamos observar o que Deus fez na vida de Gideão, extraindo para as nossas vidas e também para as nossas famílias princípios para a restauração familiar. Amém? Juízes capítulo de número 6, nós começamos lendo assim: Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam as ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos, que vinham com seus rebanhos e tendas, eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos, tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada.
Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Deixa eu fazer um pausa aqui, daqui a pouco nós começamos a leitura novamente. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Queridos, o que está acontecendo aqui? O livro de Juízes é um livro que fala da época em que o povo viveu por praticamente 3 séculos, onde não havia um líder, um representante direto do povo de Israel. O povo era conduzido pela orientação do Senhor, sim, mas o que acontecia? A partir do momento em que o povo precisava de uma liderança, de alguém que desse para o povo, um caminho para percorrer, Deus levantava os juízes. Esse período começou logo após a morte de Josué. Se você ler lá no capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1, início do capítulo 2, conta esse episódio. Josué foi um líder levantado por Deus logo após a vida de Moisés, que conduziu o povo de Deus à conquista da terra prometida. Deus havia prometido, o povo estava lá como escravo no Egito, mas esse povo foi tirado por Deus do Egito, peregrinou pelo deserto e chegou então o momento das conquistas. Quando Josué chega no final da sua vida, o povo já estava estabelecido na terra. Quando Josué morre e a sua geração de líderes também morre, Deus então começa a conduzir o povo que já estava tomando posse, já estava vivendo na terra prometida. E foi nesse tempo que começou algo interessante. Nós olhamos para a história do povo de Deus e vemos isso. Uma jornada que ora o povo estava bem com Deus, mas ora o povo se desviava totalmente dos caminhos do Senhor. Os juízes foram levantados principalmente no dia da dificuldade. Quem eram essas pessoas? Essas pessoas eram pessoas especiais levantadas por Deus, onde Deus visitava essa pessoa e através dessa pessoa conduzia o povo a um processo de restauração. Nós estamos lendo aqui o início da história de Gideão. Gideão foi o 5º juiz dessa era. E o que estava acontecendo aqui? O povo estava sendo oprimido por causa dos midianitas. Lá no versículo 1, nós lemos isso, o povo tinha se desviado dos caminhos do Senhor, deixado o Senhor de lado, e a consequência disso é que veio o inimigo e começou então a oprimir o povo de Deus. Deus estava utilizando essas circunstâncias para chamar a atenção do povo para voltar para os seus caminhos. Eu vejo isso, um ato de misericórdia do Senhor, como uma oportunidade do povo se arrepender dos caminhos maus. Na sua vida e na minha vida também é assim. Quando as coisas vão tudo bem, parece que nos falta essa percepção do quanto nós precisamos crescer. Mas quando nós passamos por uma adversidade, nós ficamos mais sensíveis. E era isso que estava acontecendo. Esse inimigo aqui eram os midianitas. E a situação era mais ou menos essa. O povo plantava, e naquela época o povo dependia, dessa maneira para subsistir. Eles plantavam, aguardavam então a colheita e a partir da colheita tinham as suas necessidades supridas. Só que o que acontecia? Quando eles plantavam, chegava no momento da colheita, vinham os midianitas. E a Bíblia diz que eles eram como gafanhotos. Eles arrasavam com tudo, acabavam com toda aquela colheita. Usufruíam, levavam embora e o que eles não conseguiam, eles acabavam destruindo. Foi nessa época que o povo de Deus começou a enfrentar um momento de muita pobreza, de muita opressão. Agora, a partir do versículo 7, nós começamos a ver aqui Deus agindo na história do seu povo. Olha o que diz. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os que os oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. E disse a vocês, eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvido. Queridos, que coisa triste. Esse profeta chega aqui e traz um diagnóstico. Ele fala, olha, a dificuldade que nós estamos enfrentando como povo é por causa disso. Deus havia estabelecido o povo na terra e tinha dado instruções bem claras através dos seus líderes, mas o povo não levou em consideração. Eu fico chocado porque, ao ler o livro de Juízes, lá no início do capítulo 2, a gente vê isso. Quando Deus estabeleceu a conquista, logo após a morte de Josué e dos anciãos, da geração de Josué, o que aconteceu? Lá no capítulo 2, versículo 10, está registrado isso,
que o povo se esqueceu totalmente de quem era Deus e dos seus feitos. Uma geração se levantou e essa geração não sabia quem era Deus e o que Deus tinha feito. Alguns historiadores bíblicos acreditam que esse tempo, cronológico, foi um tempo de 28 anos. Cerca de 28 anos, vamos pensar aqui arredondando para 30 anos, cerca de 30 anos, o povo se esqueceu totalmente de quem era Deus e dos seus feitos. Nós estamos falando de um Deus que havia dado experiências gloriosas para esse povo, mas o povo se esqueceu. Uma geração se levantou, cresceu no meio do povo e não sabia que era Deus. E pelo fato de não conhecer a Deus e a sua vontade, esse povo se desviou totalmente da vontade do Senhor. Esse profeta chega e fala isso: olha, Deus deu uma orientação para nós não seguimos, é por isso que nós estamos colhendo as consequências daquilo que plantamos. E a partir do versículo seguinte diz assim, o versículo 11: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O que esse homem estava fazendo aqui? Ele estava tentando esconder o fruto da colheita. Era uma das maneiras que o povo tinha para sobreviver todo aquele ataque. Versículo 12. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão os milagres que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: O Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o enviei. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu: Se de fato posso contar com tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vás embora até que eu traga a minha oferta. E ele respondeu: Ficarei aqui até você voltar. Amém? Olha só, Gideão então é chamado por Deus. O anjo do Senhor aparece aqui, e Gideão vive essa experiência com o Senhor. Gideão, no momento em que ele é indagado, ou ele é abordado pelo anjo aqui, ele responde algo interessante. Ele fala assim: olha, se Deus é comigo, se Deus está conosco, por que nos sobreveio toda essa situação? Por que nós estamos passando por isso que estamos passando? Às vezes, queridos, é essa pergunta que nós fazemos quando nós enfrentamos os nossos problemas pessoais ou os nossos problemas familiares. É difícil para nós conciliar o amor de Deus com a dificuldade que nós enfrentamos. Quantas vezes nós pensamos: se Deus é amor, por que Ele permitiu isso? Se Deus está comigo, por que estou passando por isso ou por esta situação? Sabe, queridos, é nesse momento, e muitas vezes nós somos confrontados pelas circunstâncias da vida para duvidar do amor de Deus, que Deus está prestes para fazer algo especial na nossa história. E foi assim com a vida de Gideão. No momento em que Gideão é chamado, ele se coloca nessa situação. Como Deus pode fazer algo especial através da minha vida? Eu pertenço a uma família simples e da minha família eu sou menos importante, sou pequenino. Estou aqui escondido, como Deus pode fazer algo especial nessa proporção que Ele quer fazer através da minha vida? Esse é o sentimento quando nós pensamos nos desafios da vida. E eu quero desde já plantar essa palavra no teu coração para que ela gere fé. Você olha para a sua vida, você olha para a sua família e pensa assim: como Deus pode fazer algo especial? Nós temos uma história tão difícil, nós estamos enfrentando dificuldades tão acentuadas, há tantas derrotas, há tanto sofrimento na história da minha família, há tanto sofrimento na minha própria história, como Deus pode fazer algo especial? Ou talvez você pense assim: eu já cometi tantas coisas ruins, já cometi tantos pecados, já fiz tantas coisas erradas na minha vida, como eu posso fazer algo especial a partir de Deus?
É nesse momento, quando nós nos vemos pequenos, que nós podemos ver as grandezas de Deus se manifestando através da nossa vida. Não duvide, creia nessa palavra, porque é a palavra do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Deus pode, ainda que nós nos enxerguemos dessa maneira como pequenos diante de Deus, Deus pode fazer algo glorioso e grandioso. Sabe por quê? Porque esse poder não depende de nós, esse poder vem dele. Por isso, abra o teu coração. Nós vamos nas próximas semanas olhar para a história de Gideão e extrair daqui princípios para a nossa vida, para a restauração familiar. E eu aponto hoje para isso. Gideão se vê pequeno diante dos desafios. Ele olha, questionando até mesmo o Senhor do porquê estava passando o que estava passando. Mas quando chegar no final da história dele, você vai ver que Deus fez algo sensacional. E Ele pode fazer isso na sua vida e na minha vida. Deixa eu dizer algo para você. Há alguns dias atrás eu estava terminando a leitura do Antigo Testamento. Mais uma vez eu consegui concluir a leitura do Antigo Testamento. E eu tenho isso como prática, não só como pastor, eu trago isso para a minha vida, mas como cristão, como filho de Deus, eu olho para a palavra de Deus e tento observar constantemente o que a Bíblia me ensina, como eu devo me comportar como filho de Deus, Como eu devo me comportar como um pastor, como eu devo me comportar como marido, como eu devo me comportar como pai. E quando eu concluo a leitura do Antigo Testamento, muitas vezes eu fico assim pensando, olhando para a história do povo de Deus. Que povo era esse? Eu confesso para você que às vezes eu fico indignado nos episódios que vou lendo, porque Deus fazia coisas gloriosas para o povo, Deus agia na história do povo de uma maneira sensacional e de repente esse povo se desviava. Como eu disse agora há pouco, em 28 anos uma geração se esqueceu de Deus. Como isso é possível? Uma geração que experimentou grandes feitos do Senhor, abandonou o Senhor e se esqueceu do Senhor. Agora eu fico chocado que quando eu olho para essa história, logo eu vou descobrir que essa é a nossa história. Nós, seres humanos, somos assim. Ora, Deus age na nossa vida e nós nos alegramos, mas de repente nós nos esquecemos e acabamos abandonando, nos afastando da vontade do Senhor. Ora o povo estava bem com Deus, ora o povo se desviava. Eu fico chocado porque essa história é a história da nossa vida. Em muitos momentos, é essa maneira que nós nos relacionamos com Deus. Quando estamos tudo bem, muitas vezes, se não prestarmos atenção, nós nos esquecemos de Deus. E nós vamos buscar a Deus quando? Quando as coisas dão errado, quando as coisas estão mal. Quando nós olhamos para os desafios e falamos, meu Deus, e agora eu não consigo mais fazer nada. Então nos recorremos ao Senhor. Embora, queridos, isso não deva ser praticado por nós, devemos seguir a Deus em todos os momentos da nossa vida, nós vamos encontrar um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de amor, capaz de nos acolher, de perdoar os nossos pecados e restaurar a nossa história. Olha só o que aconteceu na história do povo de Deus. Deus prometeu para o seu povo a terra prometida e a história conta que o povo estava servindo como escravo na terra do Egito. Deus levantou Moisés e, através da liderança de Moisés, tirou o povo da terra do Egito e começou então a conduzir o povo até a terra prometida. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver que esse processo era para durar poucos meses. Poucos meses entre a saída e a conquista da terra. Mas o que aconteceu? Quando o povo estava diante da terra prometida, esse povo não entendeu a vontade do Senhor. Murmurou contra Deus e não aceitou a vontade de Deus. O resultado disso é que o povo teve que peregrinar 40 anos no deserto. Sabe o que isso me ensina? Que o nosso deserto é do tamanho da nossa rebeldia. O nosso deserto é do tamanho da nossa murmuração. Às vezes, Deus tem algo especial para fazer na nossa vida, mas não é que Ele não queira fazer. É nós que estamos protelando essa obra acontecer por causa da dureza do nosso coração. Será que os problemas que nós estamos enfrentando como família não é fruto da rebeldia do nosso coração? Para nós entrarmos nos princípios, que nós vamos começar a partir do próximo episódio, eu gostaria que você fizesse essa reflexão. Senhor, quais são os teus ensinamentos cujo o Senhor tem trazido para mim e o meu coração está endurecido? Eu tenho rejeitado, eu tenho murmurado, eu estou sendo rebelde contra a vontade do Senhor. Porque não se esqueça disso, o nosso deserto é do tamanho da nossa rebeldia. O povo precisou peregrinar por 40 anos e a Bíblia diz que uma geração morreu no deserto, para que depois, sim,
eles pudessem conquistar a terra prometida. Não era da vontade de Deus que esse tempo durasse 40 anos. Eu acredito, irmãos, que o povo poderia ter sido conduzido, liderado por Moisés ali e conquistado essa terra em poucos meses. Mas isso não aconteceu, porque o povo endureceu o seu coração. Na história do povo de Deus, nós vamos aprender também que em muitos momentos Deus tem algo especial para fazer para a nossa vida, mas nós queremos seguir numa direção oposta. Deus aponta por um caminho, Ele fala, olha, eu tenho um caminho de vida, mas nós queremos escolher o quê? O caminho da morte, o caminho da dificuldade, o caminho da maldição. Por isso, nesses dias, ore buscando de Deus, Senhor, quais são as áreas da minha vida que o meu coração está duro para a Tua vontade? Quais são as áreas da vida familiar que o Senhor deseja trabalhar e que nós estamos sendo rebeldes à vontade do Senhor? É importante que nós façamos esse autoexame. Como o profeta aqui apareceu e disse para o povo, olha, vocês estão passando por esse problema por causa disso. Nós precisamos desse diagnóstico. Antes de nós entrarmos nas soluções, nós precisamos saber qual de fato é o nosso problema. Por isso, nesses próximos dias, ore com a sua família nesse sentido. Senhor, quais são as áreas que o Senhor deseja trabalhar dentro da nossa casa que nós estamos resistindo à Tua vontade? O que o Senhor deseja fazer no nosso coração que nós não estamos entendendo? Que haja no nosso coração essa disposição de nós nos rendermos totalmente a Ele. Eu quero encerrar esse episódio dizendo para você o seguinte, nós vamos estudar 7 princípios para a restauração espiritual. Mas antes de nós entrarmos nesses 7 princípios, nós precisamos parar diante de Deus, rasgar o nosso coração e dizer, Deus, o que está em mim ou o que está acontecendo na minha família que não está de acordo com a Tua vontade? É nesse momento que talvez possam surgir algumas perguntas. Há um teólogo que comenta o capítulo 6 do livro de Juízes e ao comentar esse capítulo, ele divide esse capítulo em 4 perguntas. E é interessante que ele vai dizer o seguinte, que para nós vivermos a vontade do Senhor, nós precisamos primeiro descobrir ou trazer para nós essas 4 respostas e aplicá-las no nosso coração. Por isso eu quero deixar com você essas 4 perguntas. E essas 4 perguntas nós vamos registrar aqui no nosso chat para você pensar como a sua família nos próximos dias. Eu gostaria que você buscasse diante de Deus, através da oração pessoal, da oração familiar, essas respostas. Aplique o teu coração e o coração da tua família a partir de tudo que vocês estão vivendo, buscando responder essas perguntas diante de Deus. A primeira dessas perguntas é essa: Deus se preocupa mesmo conosco? E ele vai dividir aqui do versículo 1 ao versículo 13. Foi o momento em que Gideão, ao ser indagado pelo anjo do Senhor, se coloca diante de Deus e fala assim: será que Deus de fato se preocupa comigo? Será que Deus está preocupado conosco? Se está preocupado, por que isso está acontecendo? Essa é a primeira pergunta. Pergunte ao Senhor, pergunte a você mesmo, pergunte aos seus familiares: será que de fato Deus se preocupa conosco? A resposta disso, querido, nós vamos entender que por mais que estejamos enfrentando dificuldades, Deus se preocupa conosco. Os planos dele são planos de paz para a nossa vida. A segunda pergunta é essa: Deus sabe o que está fazendo? Do versículo 14 até o versículo de número 24, nós podemos ver Gideão vivendo essa crise. Será que Deus sabe o que está fazendo? Às vezes, irmãos, nós olhamos para o cenário e pensamos nisso. Será que Deus está no controle de todas as coisas? Será que Ele ainda continua sabendo, como conduzir todas as coisas? Nós estamos diante de um Deus que tudo pode e que tudo sabe. E essa verdade precisa criar raízes no nosso coração. A terceira pergunta é essa: Deus vai mesmo cuidar de mim? Do versículo 25 até o versículo de número 32, quando Gideão aqui é impelido a fazer algo em prol da restauração, da libertação do seu povo, vem essa crise, vem essa pergunta, vem esse momento: será que Deus vai cuidar de mim? Será que se eu tomar essa decisão, eu vou poder contar com a ajuda de Deus na minha vida e na vida da minha família? É muito importante nós também termos a certeza de que Deus está cuidando de nós em todos os momentos. E a quarta pergunta é essa: será que Deus ainda hoje continua cumprindo as suas promessas? Do versículo 33 até o versículo de número 40, nós vamos encontrar Gideão buscando responder essa pergunta.
Essas 4 perguntas, elas são importantíssimas, por quê? Porque o objetivo dela é gerar fé no nosso coração. A Bíblia diz que se nós nos aproximamos de Deus, precisamos nos aproximar com fé. Ao responder essas perguntas, nós vamos ter compreensão da vontade de Deus e daquilo que Deus deseja fazer na nossa vida e na nossa família. A partir de então, o que nós precisamos é crer. Não adianta apenas nós sabermos quais são os princípios para a restauração. Se não houver fé no nosso coração, nós não vamos alcançá-los. E é interessante olhar para a palavra do Senhor, que Jesus certa vez disse isso aos seus discípulos. Se a nossa fé for pequenininha, do tamanho de uma semente, de um grão de mostarda, uma semente bem pequenininha, se a nossa fé for pequenininha, nós vamos fazer coisas gloriosas para honrar e glorificar o nome dele. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida durante esse tempo. Que o teu coração e o meu coração possa absorver tudo isso e nós sermos conduzidos pelo Espírito Santo ao centro da vontade de Deus. As próximas semanas, o capítulo 6, 7 e 8 do livro de Juízes será a fundamentação bíblica para esses princípios. Desde já, fica o desafio para você ler em família. Leia esses capítulos, são pequenos capítulos que vão trazer uma história fantástica para a sua vida e para a vida da sua família. E comece a aplicar o teu coração nessas verdades. No próximo episódio, nós vamos falar do primeiro princípio, o princípio que pode nos ajudar a começar a trilhar esse caminho da restauração. Por hoje, eu quero deixar essa palavra com o teu coração. Da mesma forma que como Deus levantou Gideão para libertar o seu povo, Deus pode levantar você dentro da sua casa para viver um grande processo de restauração familiar e de restauração espiritual. Que nós possamos ser essa pessoa levantada por Deus para viver tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, mais uma vez eu quero colocar diante do Senhor, Pai, pedindo agora uma ação sobrenatural, que o Senhor alcance os nossos corações e os nossos lares, e que essa restauração espiritual e familiar aconteça, Pai Santo, sobre cada vida que está orando comigo nesse momento. Vem, Santo Espírito do Senhor, nos próximos dias, age com grande poder, nos dando essa percepção da Tua vontade e como nós devemos nos conduzir a partir dela. Eu oro e abençoo cada lar, cada família. Pai, eu oro pedindo isso, que nós possamos viver tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até a próxima semana, em nome de Jesus.